Você já deve ter ouvido a frase: eu não sou pessimista, eu sou realista. O pessimismo é uma característica do realismo, dentre muitas outras que nós vamos comentar aqui hoje. Então fique aqui comigo porque literatura é com Alencar. A primeira coisa importante para falar sobre o realismo é o contexto histórico. A gente está falando aqui da segunda metade do século XIX e é um período em que o Ocidente vive muita efervescência política, econômica, filosófica e tudo isso vai se refletir com certeza na literatura, hein? A sociedade é então pungente, materialista e dentro desse universo fica muito difícil haver espaço para o espiritualismo, para o sentimentalismo romântico. Juntamente com as novidades tecnológicas, você tem também um pensamento cientificista, que quer explicar as coisas como elas realmente são, solucionar os problemas da humanidade. As coisas não poderiam ser explicadas de forma metafísica, subjetiva. Nessa linha você pode pensar, por exemplo, no Charles Darwin, o cientista inglês que criou a teoria da origem das espécies de 1859. A teoria do Darwin, como a gente sabe, se contrapõe à ideia da Igreja Católica do criacionismo, porque para o cientista inglês, todo ser vivo, inclusive o ser humano, passa por um processo de seleção natural. Os organismos mais fortes permanecem cada vez mais adaptados ao meio em que eles vivem. Na área da filosofia, tudo acontecia, na verdade, em conexão com questões socioeconômicas, científicas. É só a gente lembrar, por exemplo, do positivismo, do famoso Augusto Comte. Tudo para essa ideologia tem que ser baseada em fatos. Inclusive, o ser humano não é só a sua individualidade, ele é também de acordo com o meio social, biológico em que ele vive. É o que a gente chama, na verdade, galera, de determinismo. E o Brasil aceita bem essas ideias aí vindas da Europa? Com certeza, porque o Brasil também passava por um momento de muita mudança, um momento de transição. A gente estava passando aí do rural para o urbano, do antigo para as novidades. E se a gente pensar na segunda metade do século XIX, que é exatamente a época do realismo, o Brasil passa por profundas mudanças na questão do trabalho, enfim, questão socioeconômica. É só a gente pensar aí, por exemplo, no término da escravidão, a Lei Áurea, né? Assinada aí pela princesa Isabel. Imagina, a força de trabalho muda completamente no país. Outra coisa, um ano depois, né, em 1889, a gente tem a proclamação da República. Então o Brasil deixa de ser império, deixa de ser monarquia. Nós tivemos dois reinados, é legal lembrar, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. E o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, o vice dele, Floriano Peixoto. E então, o Brasil e o mundo vivem um momento muito mais material do que espiritual, transcendental. É nessa vibe aí que vai surgir então a literatura realista, bem desligada da questão da idealização, do exagero que a gente viu lá no romantismo. A preferência agora é por fatos e pela descrição da sociedade como realmente ela é. Mas para entender melhor o realismo, vamos às principais características. Preparado? Fica ligadinho então? Anota aí, hein? Objetividade, impessoalidade, apagamento aí das ideias do autor, descrição de tipos sociais, fim das idealizações, vão aparecer adultérios, fracassos sociais os mais diversos, forte presença dos gêneros narrativos romance e conto e, por fim, galera, a crítica social intensa. Você tá vendo que os autores realistas gostam bastante de mostrar a realidade como ela é, gostam de descrever. Mas na verdade, galera, o descritivismo já acontecia no romantismo, mas era de um jeito diferente. Se no romantismo a descrição de situações, de pessoas, é de um jeito idealizado, no realismo não vai ser. A gente vai descrever como realmente é e vou mostrar para vocês dois exemplos aqui. São dois textos, dois fragmentos, na verdade, um de um livro romântico e um de um livro realista, para vocês perceberem como a descrição é diferente nas diferentes escolas literárias, tá legal? Ambas as descrições são de livros machadianos. A primeira é do livro Helena e a segunda, Dom Casmurro. Helena é um romance romântico do autor
e Dom Casmurro da fase realista dele. Então olha só, primeiro a gente vai descrever a própria Helena, que dá nome ao livro, e depois é a vez da Capitu, que é a personagem feminina mais famosa, talvez, do Machado de Assis. Helena era uma moça de 16 a 17 anos, delgada, sem magreza, estatura um pouco acima de mediana, talhe elegante e atitudes modestas. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Se os olhos alçassem as pupilas ao céu, dissereis um daqueles anjos adolescentes. Capitu. Criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado, os cabelos grossos feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma a outra à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. Então veja que Helena é elevada a um patamar divino, de absoluta perfeição, como devia ser a descrição romântica. Já a Capitu não é. Ela não tem o estereótipo esbelto, perfeitinho das personagens românticas. Qual é o primeiro livro realista do mundo? Olha só, hein? É de 1856, chamado Madame Bovary, Auguste Flaubert. O autor não estava satisfeito com as produções românticas e resolveu então criar personagens muito mais próximas à realidade, aliás, tão reais que acabaram causando aí alguns problemas para ele. Ele acaba revelando aí alguns detalhes da vida pessoal da personagem principal e ele recebeu um processo por causa disso. A obra acabou sendo considerado um ataque à moral pública, religiosa. Madame Bovary, na verdade, tem o nome de Emma. Ela é uma moça do interior que é criada num convento. Ela gosta muito de ler romances e ela é uma moça muito sonhadora. E os sonhos dela eram bastante burgueses. Ela queria, na verdade, a agitação, a efervescência da vida na cidade grande, por isso ela não podia ficar no interior de onde ela era originalmente. Para tentar alcançar o que ela quer, o que ela faz? Casa. Ela se casa com um homem chamado Charles Bovary, que era um cara que não tinha lá grandes ambições, ele era bastante diferente dela. Logo, ela começa a perceber que a vida de casada não era aquele mar de rosas que ela lia nos romances, nem mesmo o nascimento da filha dela faz com que ela se sinta melhor. Ela não é feliz no casamento e para tentar atingir uma felicidade, uma liberdade sonhada, ela acaba mantendo relações extraconjugais. Aí a Emma acaba ficando decepcionada com um dos amantes dela, além disso ela acaba contraindo muitas dívidas em decorrência aí dessa vida, né, dessas relações extraconjugais. Resultado, ela acaba se envenenando e morre. O Charles, quando descobre o adultério e também as dívidas, acaba morrendo de desgosto. Não é uma obra definitivamente, galera, que tem final feliz. O final feliz não é mesmo o grande barato do realismo. No romantismo, sim. Você pega, por exemplo, o livro Senhora, do José de Alencar, Aurélia e Fernando brigam, tem muitas idas e vindas na história deles, mas no final eles terminam juntos. E se o realismo no mundo começa em 1856 com a Madame Bovary, no Brasil a data é 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse é considerado o primeiro romance realista brasileiro. É um livro muito criativo, galera, porque é um livro de memórias, ou seja, uma autobiografia. É muito comum as pessoas ficarem mais velhas e resolverem contar aquilo que aconteceu na vida delas. Porém, o Brás Cubas aqui já morreu. É um livro de memórias póstumas. Então, como ele já morreu, ele não deve mais nada a ninguém, ele não tem o rabo preso com ninguém, como se diz, e ele pode contar a vida dele como realmente foi. E foi uma vida bastante medíocre, nunca fez nada para se sobressair, para deixar o seu nome gravado na história. É um livro bastante realista. Na verdade é realista, galera, já na dedicatória, porque não sei se vocês lembram, mas a dedicatória é para o verme que primeiro vai roer as frias carnes do corpo do Brás Cubas. E é algo inovador, hein? Perceba que não é o Machado de Assis que faz a dedicatória do livro, mas é a própria personagem, ou seja, a história ela já começou na dedicatória, não é nem no primeiro capítulo.
Falando um pouquinho aí da vida sem graça do Brás Cubas, ele nasceu filho de uma típica família rica brasileira do século XIX, aquela família patriarcal. Ele sempre teve uma vida privilegiada. Na juventude, ele se envolveu com uma cortesã, uma prostituta de luxo chamada Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Para tentar endereitar, digamos assim, o rapaz, o pai faz algo que era muito comum nas famílias ricas daquele tempo: manda o Brás Cubas para estudar na Europa. Então ele vai para Portugal, consegue o diploma, mas quando ele volta, ele não está nada diferente. A índole continua exatamente a mesma, o mesmo jeito parasita de ser. Depois do retorno da Europa, entra uma nova mulher na história, que é a Virgília. Ela era parente aí de um ministro e o pai do Brás Cubas incentiva o rapaz a se aproximar, noivar, casar com ela, porque afinal de contas isso era muito status na sociedade. Só que a Virgília acaba se casando com outro. Então o Brás Cubas vai envelhecendo, solitário, sem fazer grandes feitos na vida dele. Ele ainda tem uma última chance de casar. A irmã consegue aí uma aproximação com uma moça pobre chamada Eulália, só que ela fica doente e acaba falecendo antes do casamento. E a cereja do bolo, digamos assim, ao final do livro, o Brás Cubas confessa que ele viveu aí grandes fracassos na vida dele e que não vale a pena perpetuar isso que ele viveu. Qual é a última frase do livro e muito marcante? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bastante pessimista, bastante realista, nada romântico, né? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva se você está gostando desse vídeo e de outros aqui do canal. Então, se inscreve lá, dá o like, ativa o sininho, faça um comentário, vá participando e espalhando a literatura. E a gente vai terminar agora, olha só, hein, com um pequeno exercício retirado da prova da PUC sobre o realismo. Pode ser? O exercício é assim, ó. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. O realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. O realismo surgiu como consequência ao cientificismo do século XIX. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo, escreveu Madame Bovary. Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. A resposta aqui é a letra A, porque o realismo não é oposição ao naturalismo. Na verdade, o naturalismo vai ser uma das ramificações do realismo que nós vamos ver logo logo aqui nesse canal. Tá bom, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, então, um grande abraço e até a próxima.